Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de hoje é como viver de forma mais leve, como viver de forma mais livre, sabe? Como realmente terminar o dia se sentindo bem com você mesmo, com você mesma. E para falar, né, sobre esse assunto, eu realmente vou precisar trazer para você talvez algo que de primeira possa te chocar, mas não dá para fugir disso, que é o seguinte. Pessoas que aceitam ser estranhas são pessoas que conseguem ser leves. Geralmente, quando uma pessoa chega na mentoria comigo, tentando resolver alguma coisa da vida dela, tentando resolver algum objetivo que está bloqueado, a gente vai resolvendo várias coisas, mas tem algo que está presente em todos nós. Inclusive, é algo que eu sempre tenho que estar olhando em mim. Quando eu travo em alguma coisa, eu tenho que ver aonde que eu tô tentando ser normal, aonde que eu tô tentando ser agradável, aonde que eu tô tentando ser bacaninha, aonde que eu tô tentando ser certinho. E aí, quando eu identifico aonde é que eu tô fazendo isso, aí eu logo percebo que ali eu tô me sabotando. E com as pessoas na mentoria não é diferente. Por quê? Porque nós crescemos, né, ouvindo de uma série de pessoas o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o feio, o que é o bonito, que as pessoas não vão gostar de você se você falar assim, se você agir assim, se você não fizer assim, se você fizer aquilo. E a gente vai ficando com tantas coisas na nossa cabeça que acaba que a gente vai entrando na neurose. E a gente vive em um mundo de neurose. O que seria um mundo de neurose? Sabe, esse mundo em que, assim, quando você dá bom dia pra pessoa, você já sabe qual é a resposta dela. Ela estando bem ou não, ela vai falar tudo bem, tudo bom. E você chega no supermercado, você vai no caixa ser atendido pela pessoa, você sabe o que ela vai falar, você sabe qual é a sua resposta, você sabe já certinho qual é o discurso. Então, isso é a neurose, sabe? É a gente viver com uma receita pronta. E a gente não percebe que a nossa vida, ela é sem graça, a nossa vida, ela é travada. Inclusive, a gente às vezes não consegue alcançar tantos resultados, seja o que for resultado para você. Para algumas pessoas é dinheiro, para outras pessoas é mais leveza, para outras pessoas é ter um dia mais livre, para outras pessoas é ter um relacionamento, para outras pessoas é ficar sozinha. O resultado para cada pessoa é uma coisa muito única. Mas o que trava a gente da gente alcançar o resultado que a gente quer é que a gente está tentando ir com uma cabeça que não é a nossa. A gente está tentando ir com uma cabeça que foi formada pelos modelos das pessoas que a gente conviveu. E não quer dizer que essas pessoas fizeram isso por maldade, porque queriam atrapalhar a gente, ou simplesmente falaram pra gente aquilo que elas acreditavam que era verdade. Elas trouxeram pra gente a neurose delas. Inclusive, eu me lembro que até uns anos atrás, né, eu tinha uma prateleira com uns 300 e poucos livros, 400 livros mais ou menos, e eu colocava eles todos por data cronológica, era por ano de publicação e não sei o que lá. E qualquer pessoa que mexesse naquilo e colocasse um livro fora do lugar, aquilo me irritava tanto, aquilo me deixava tão estressado, aquilo me deixava tão nervoso, eu ficava com tanta raiva, sabe? Ou, por exemplo, se eu passasse tipo assim, em uma pia e eu visse um prato sujo que uma pessoa deixou pra lavar depois, aquilo me incomodava tanto, sabe? Qualquer coisa me incomodava. Passar, por exemplo, em um banheiro e ver uma pasta de dente em cima da pia do banheiro, assim, tal, aquilo me incomodava. Era, sabe, uma neurose de que as coisas tinham que estar sempre no lugarzinho delas, no lugar certo delas. Ah, você é contra a organização? Não, eu sou uma pessoa organizada, mas eu era neurótico. Eu era, sabe, chato, eu era uma pessoa insuportável. Eu não aguentava. Ninguém me aguentava, inclusive, né? Ninguém aguentava ficar perto de mim. Entendeu? Porque eu queria sempre estar controlando as pessoas, falando para as pessoas o jeito certo de organizar as coisas, o jeito certo de lavar as coisas, o jeito certo de arrumar as coisas. Quando eu não percebia que aquele jeito certo era o jeito certo na minha cabeça, mas não era o jeito certo das pessoas. Só que eu também não percebia o quanto aquilo me deixava tenso, o quanto aquilo não permitia que eu fosse criativo, o quanto aquilo não permitia que eu vivesse a vida, sabe? Que eu simplesmente vivesse a vida. Eu me lembro quando eu fui pro Acre, no ano de 2023, quando eu cheguei lá, e lá, depois do almoço, dava muito sono, porque é muito calor. E geralmente o pessoal vai dormir um pouquinho. E eu ficava em conflito por ter que dormir depois do almoço. Por quê? Porque a minha cabeça ficava me cobrando que era errado dormir de dia.
que era errado dormir depois do almoço, que era coisa de gente preguiçosa, que era coisa de gente vagabunda. Só que assim, o que eu tinha pra fazer lá a não ser aquilo? Tava um sol gigantesco, não dava pra ficar do lado de fora, e eu queria ficar inventando fazer alguma coisa pra não dormir. Olha como que a cabeça toma conta da gente. Então, assim, o quanto que a gente, sabe, tem um monte de regras na nossa cabeça e a gente tá tentando ter uma vida mais leve, a gente tá tentando ser uma pessoa mais criativa, a gente tá tentando, às vezes, empreender, fazer um negócio novo e ter criatividade pra fazer marketing, pra inventar novas coisas, ou pra conhecer novas pessoas, pra ter um relacionamento, ou pra arrumar um emprego, ou pra subir de cargo. Só que, assim, a gente não percebe que essas neuroses que a gente tem na nossa cabeça, essas regras que a gente foi adquirindo ao longo da vida na nossa cabeça, são elas que atrapalham a gente, são elas que fazem a gente perder os nossos relacionamentos, perder as nossas amizades, perder os familiares, perder os empregos, perder a oportunidade de ganhar mais dinheiro com uma ideia nova, porque a gente está com medo de colocar aquilo em prática. E tudo isso por quê? Porque a gente não quer ser estranho, a gente não quer ser diferente, a gente não quer ser, sabe, enxergado assim pelas pessoas, nós, o que, que vão pensar de mim? Só que a gente não percebe que essas ideias que a gente tem sobre o que vão pensar de mim é a nossa própria cabeça julgando a gente. É a gente que está com modelos prontos do que é o certo, do que é o errado. Quando, na verdade, nós, seres humanos, somos a única raça que temos a capacidade de sermos diferente o tempo todo. Só que a gente abre mão disso para ficar sustentando essas ideias que estão na nossa cabeça, essas ideias que simplesmente falam na nossa cabeça e a gente acata elas, a gente aceita elas como se elas fossem verdades absolutas. A gente não usa o nosso poder de liberdade de questionar, simplesmente porque é uma coisa que a gente pensa a vida toda e a gente acha que só porque a gente pensa nisso a vida toda, isso tem que se manter, quando não é sobre isso. Então, o meu trabalho comigo e com as pessoas, no geral, é ir trabalhando isso, sabe? É ir mostrando, falando, olha, tá percebendo o quanto que essa ideia, o quanto que esse padrão de ideia, ele tá fazendo você se comportar dessa forma, tá fazendo você perder essas oportunidades, tá fazendo você não se abrir para essas chances, tá fazendo você lidar com essa situação desse jeito, é por isso que tá sempre dando problema, porque você tá tentando sempre lidar com essa visão, com essa ideia, com essa postura. Você sempre tá querendo ser a pessoa certinha, você sempre tá querendo ser a pessoa corretinha. Só que o que que é ser a pessoa certinha na sua cabeça? O que que é ser a pessoa correta na sua cabeça? O que que é a justiça na sua cabeça? O que que é o bom na sua cabeça? O que que é o bonito na sua cabeça? É sobre você exatamente questionar isso, sabe? E você se permitir a ser estranho, a ser estranha, se permitir, sabe, as pessoas não gostarem de você. Enquanto a gente não aceita que as pessoas não podem, que elas podem não gostar da gente, a gente não consegue ser feliz. A gente precisa aceitar que as pessoas podem não gostar da gente e que ainda assim nós somos nós. Isso não muda o nosso valor. Ah, mas tal pessoa não gosta de mim. Exatamente, ela não gosta de mim. Por quê? Porque eu sou de um jeito, eu me comporto de um jeito que ela não se agrada. Simples assim. Ah, mas o que que eu faço agora? Se continua sendo você. E ela não vai gostar de você. Simples assim, ela não vai gostar de você. Ah, mas essa pessoa é importante pra mim. Então, ela é importante pra você. Só que você, do jeito que você não é agradável pra ela. Então você tem uma opção. Ou você se escolhe ou você escolhe ela. Só que se você escolhe ela, você já tá dizendo que você tá se anulando. Se você tá se anulando, como que você quer ser uma pessoa feliz? Como que você quer ser uma pessoa realizada? Se você se anula. É impossível. Então, ou você começa a entender que você precisa escolher sempre você. Ah, mas aquela pessoa eu amo tanto. Tudo bem, mas você pode aprender a amar outra pessoa. Aprende a amar outra pessoa. Ah, mas aquela é a que eu mais amei na minha vida. Tudo bem, mas um dia você não amava ela. Se você buscar no seu passado, você vai lembrar que um dia você não amava ela. A gente precisa ser adulto, a gente precisa ter coerência, sabe? Vamos pensar mesmo. Vamos ser responsável com a gente. A gente se doa, a gente se trai por causa de uma pessoa que a gente atribuiu muito peso a ela. Ah, mas nossa, eu vivi 10 anos com essa pessoa, 20 anos com essa pessoa. Sim, foi um ciclo de 20 anos, de 10 anos. Tem começo, meio e fim, tudo, inclusive a vida. Não sei se você sabe, mas a gente nasce, a gente cresce, a gente desencarna em algum momento. A gente volta pro plano energético, depois a gente volta de novo. São ciclos. Então, quando a gente consegue compreender que a gente foi de uma determinada forma, mas que a gente mudou no meio do caminho. Então, quantas vezes a gente não deixa de viver algo
de uma forma mais leve, porque a gente não quer mudar na frente de pessoas que a gente conhece, porque a gente não quer que as pessoas percebam que a gente mudou, porque a gente não quer que elas achem que a gente tá estranho, que a gente tá diferente, quando na verdade isso é fundamental. Então a maioria de nós não cresce exatamente porque não quer desagradar as pessoas que estão do lado, porque a gente vai incomodar essas pessoas quando a gente muda. Até porque muitas pessoas que a gente gosta, elas não querem mudar, elas querem ficar numa zona de conforto. E é cansativo quando a gente tá do lado de pessoas que querem ficar numa zona de conforto e a gente quer mudar. E aí é quando a gente começa a ficar entediado. Geralmente uma pessoa que tá entediada e ao mesmo tempo tá ansiosa é uma pessoa que ela quer mudar, ela quer seguir em frente, mas ela tá perto de pessoas que não querem mudar. Então ela fica em conflito, porque ela quer, mas se ela for, ela vai sozinha. E aí ela se trai e fica infeliz, e fica com ansiedade, fica com depressão, fica com um monte de coisa, e começa a ter um monte de problema de saúde, e ela não entende que o que está acontecendo é que simplesmente ela está se anulando, ela está se sabotando para não ser estranha, para não ser diferente. Então viver de forma leve é exatamente a gente aceitar que a gente vai ser estranho, que a gente vai ser diferente, aos olhos de alguém, na opinião de alguém. E às vezes a nossa própria cabeça vai começar a fazer isso com a gente, e a gente precisa questionar a nossa cabeça, a gente precisa questionar esses pensamentos. E conforme a gente vai fazendo isso, e a gente vai estudando, e a gente vai conhecendo mais sobre a gente, vai se entendendo melhor, a gente vai conseguindo seguir em frente, a gente vai conseguindo ficar bem, a gente vai conseguindo trazer uma nova versão nossa à tona, e sempre que vem uma nova versão, vem novas oportunidades, novas amizades, novas conexões, novas pessoas, novos empregos, novos ganhos, novo tudo, novo tudo. Mas para isso, a gente precisa aceitar ser estranho, ser diferente, ser maluquinho, ser doido, sabe? Ser doido. Ah, ok. Ai, você tá parecendo maluco, tá tudo bem, ok. Aceita, aceita. A vida fica mais fácil quando você aceita. Quanto mais você tenta fugir disso, mais difícil fica. Então, não tenta se enquadrar dentro das caixinhas, porque as caixinhas são neuroses, as neuroses são regras, são padrões. Eles fazem a gente sofrer muito. Nunca vi uma pessoa dentro de uma neurose feliz. Nem eu, nem nenhuma das pessoas que eu atendi, nem nenhuma das pessoas que eu conheci. Nunca encontrei uma pessoa dentro da neurose feliz. Tá sempre fingindo que tá bem, mas por dentro tá aos pedaços, tá aos cacos. E aí tá sempre tendo que fazer alguma coisa para ficar ocupado ou ocupada para não perceber que tá sofrendo. Então, saia dessa, se liberte dessa, porque você merece. E se você quer conhecer melhor sobre a sua personalidade, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link do novo curso, onde eu apresento as 27 perfis de personalidade. Eu ensino tudo sobre esses 27 perfis de personalidade. E se você quer conhecer qual é o seu, clica aqui embaixo, tem o link do curso. Também tem o link do outro curso, que é o curso para as pessoas que têm a ferida da rejeição, que se sentem rejeitadas, que têm medo de ser rejeitadas ou que têm um trauma de rejeição na vida. Abaixo do link do primeiro curso tem o segundo curso, que é o curso para você aprender a se curar dessa dor da rejeição. E também abaixo tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, caso você queira fazer mentoria comigo. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui no meu trabalho, ok? Então, muito obrigado. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, de deixar o seu comentário se fez sentido, o que você sacou aqui, qual foi o insight que você teve. E também, é claro, deixe o seu like, porque ele é muito importante aqui para o canal. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Seja maluquinho, seja maluquinha, seja diferente, seja estranho, seja estranha. E até mais. Tchau, tchau.